com o Miguel Cordeiro. E começamos este Jornal das 3 com a CGTP. Já entregou o pré-aviso de greve geral para 3 de junho. Documento entregue esta manhã no Ministério do Trabalho e aos jornalistas, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, quis explicar as razões para a greve e apelar à participação. Apelo muito grande aos trabalhadores para que façamos do próximo dia 3 de junho um grande momento de luta. Há uma coisa que os trabalhadores têm que perceber, não é depois de casa roubada que vamos pôr trancas à porta. É agora que temos que lutar, é agora que temos que derrotar o pacote laboral. Do parte do mundo do trabalho há uma rejeição total. Estes 9 meses provaram isso, há uma rejeição enorme da parte dos trabalhadores relativamente ao pacote laboral. Mas nós sabemos o governo que temos e por isso é preciso derrotar o pacote laboral. E quando dizemos que é preciso derrotar o pacote laboral, é com a luta, é com aquele percurso que nós temos feito de entrega, de acreditar, de certeza que vamos conseguir fazê-lo. Isso é com a greve geral do próximo dia 3 de junho. Mais cedo falou a Ministra do Trabalho, assinou o acordo SAD mais Saúde, um acordo que tem como objetivo um apoio domiciliário a associações e lares espalhados pelo país. Maria da Palma Ramalho, aos jornalistas, explicou o que falta para esta proposta da lei laboral chegar ao Parlamento. A decisão final sobre a versão que vai ao Parlamento é do Conselho de Ministros e não da Ministra. Contudo, o que eu posso antecipar é que a base da nossa proposta deverá ser o anteprojeto que foi aprovado já em Conselho de Ministros em julho do ano passado, mas bastante diferente da versão inicial desse anteprojeto, porque com certeza que incorporará todos os contributos que o Governo entenda úteis e que se produziram durante estes 9 meses. Já sobre a greve geral da CGTP, agendada para o dia 3 de junho, a Ministra não teve nenhum comentário. E a UGT emitiu um comunicado em que condena os ataques ao sindicato. A Central Sindical apela também à valorização do espaço da concertação social e isto, em comunicado da UGT, é praticamente uma resposta ao que foi dito por Luís Montenegro durante o fim de semana. Montenegro referiu que Portugal precisa de sindicalistas com arrojo, falou na 15ª Universidade da Europa em Porto-Mós e falou como presidente do PSD. Montenegro criticou os sindicatos do século XX e considerou que Portugal não precisa de estruturas que funcionam com os enquadramentos do século passado para serem competitivos no século XXI. Em comunicado, a UGT não refere Luís Montenegro, mas tenta marcar uma posição, faz um apelo à valorização da concertação social, condena os ataques sem respeito pelas diferenças, é o que se pode ler no comunicado, e recorda também ao UGT que o fórum que reúne governo e parceiros sociais, a concertação social, não se esgota na negociação da lei laboral. E Miguel, o Partido Socialista acusa mesmo o Governo de querer responsabilizar os sindicatos por este chumbo do pacote laboral. Critica José Luís Carneiro o Governo por estar em colisão com os trabalhadores, em vez de estar à procura de soluções. Lembra José Luís Carneiro que, neste momento, a Assembleia da República ainda não chegou nenhuma proposta oficial de alterações à lei do trabalho. E refere também, José Luís Carneiro, que o Governo está a sacudir água do capote. Como acontece em tudo, procura sacudir a água do capote. Para onde é que está a tentar sacudir a água do capote agora? Para as associações representativas dos trabalhadores, para os sindicatos. Isso é inaceitável e é incompreensível. E agora que chegou à Assembleia da República, o PS vai dar o seu contributo? Não, ainda não chegou nada. José Luís Carneiro em Oliveira do Hospital, depois de visitar uma escola profissional. Já se conhecem as medidas de coação dos agentes detidos no âmbito do caso de tortura nas esquadras do Rato e Bairro Alto. 4 ficam em prisão preventiva, 2 estão suspensos de funções, 8 saíram em liberdade. Decisões divulgadas esta manhã. Há 4 agentes que ficam em prisão preventiva, mas, de acordo com o advogado, essa é uma situação a prazo, porque os agentes devem passar em breve para a prisão domiciliária se verificarem condições necessárias. Quem falou foi Carlos Melo Alves, este advogado que representa 5 dos agentes envolvidos neste caso e anuncia desde já que vai recorrer da decisão de prisão preventiva para 4 agentes. Os meus constituintes não estão envolvidos nessas situações que têm que ver com o primeiro processo e algumas até que
pelo menos em termos indiciários, tem que ver com a violação. E em que situações estão envolvidos os seus clientes, doutor? São situações no exercício das suas funções. Não são situações daquelas em que existem agressões gratuitas, em que viram passar o detido na esquadra e que os agrediram. Tem que ver essencialmente com o exercício das funções. Em princípio vamos recorrer, mas temos os 30 dias para fazer isso. O advogado aponta também muitas falhas aos trabalhos judiciais, principalmente na recolha de elementos de prova. Por agora, 4 dos 14 agentes detidos na semana passada ficam em prisão preventiva. O capitão do Óndios, o navio afetado pelo surto de antavírus, deixou hoje uma mensagem nas redes sociais. Agradece tanto aos passageiros como à tripulação pelo apoio nestas circunstâncias difíceis. Sem esquecer também as vítimas mortais causadas pela doença. Através de um vídeo publicado nas redes sociais da operadora do cruzeiro, o capitão Jan Dobrogovski explica que a responsabilidade não termina com a chegada do navio a um porto seguro. Não consigo imaginar atravessar estas circunstâncias com um grupo melhor de pessoas, tanto hóspedes como tripulantes. Acima de tudo, os nossos pensamentos estão com aqueles que já não estão connosco. Sei que nada do que eu diga irá aliviar esta perda, mas gostaria que soubessem que eles estão connosco todos os dias nos nossos corações e nos nossos pensamentos. Como capitão do Óndios, o meu trabalho é liderar a tripulação, cuidar dos passageiros e levar o navio em segurança até ao porto. E a nossa responsabilidade não termina aí, não termina com a nossa chegada às Canárias. Por isso, a todos nós que fizemos parte desta viagem, não desejo nada mais, tanto aos hóspedes como à tripulação, do que poderem regressar a casa em segurança e de boa saúde. Mensagem do capitão do Óndios, publicada nas redes sociais. Até ao momento, há 8 casos confirmados de infecção por antavírus, 2 suspeitos, há 3 mortes. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. E a operação de repatriamento destes passageiros do Óndios chega hoje ao fim. Com um voo com destino aos Países Baixos, vai transportar 22 passageiros que ainda se encontram no cruzeiro. Anteriormente estava previsto um segundo voo com destino à Austrália. Quanto aos 32 tripulantes, vão continuar a bordo do navio, que parte às 7 da tarde rumo a Roterdão. No desporto, o Pizzi anunciou o final da carreira aos 36 anos. Futebolista português com mais de 700 jogos na carreira, mais de 300 no principal escalão do futebol em Portugal. Pizzi, nas redes sociais, anuncia o final deste percurso enquanto futebolista. Vai colocar um ponto final na carreira depois do final desta temporada, com a camisola do Estoril. Explica que está há várias épocas a jogar com dores na zona da anca. O médio português destacou-se principalmente no Sport Lisboa-Benfica, conquistou uma dezena de títulos, 4 de campeão nacional e marcou mais de 90 golos de águia ao peito. Passou também pelo Sporting Braga e Atlético de Madrid. Em Portugal, para além de Benfica, Braga e Estoril, representou também o Passos de Ferreira e ao serviço da Seleção Nacional venceu a Liga das Nações em 2019. O último jogo da carreira vai ser ao serviço do Estoril, frente ao Benfica, na última jornada do campeonato. Vamos às notícias de âmbito local. Começamos em Almada. Foi retomado hoje o transporte de veículos na ligação fluvial entre Trafaria e Belém. A Transtesso Sofluz informa que foi reparado o ferry que estava avariado há mais de um mês. A empresa admite que a reparação acabou por ser mais demorada do que o que estava previsto. Em Lisboa, a queima das fitas foi cancelada apenas a 6 dias de acontecer. Em comunicado, a organização do evento fala de forma pouco concreta em dificuldades e entraves. O motivo que levou ao cancelamento da festa académica, prevista para o próximo fim de semana no Estádio Universitário de Lisboa, não é, no entanto, esclarecido. O protesto contra a construção de um hotel de luxo em Lisboa, no antigo Quartel da Graça, foi reagendado para este sábado. Estou a confirmar a agência Luz, a fonte da organização. A iniciativa promovida pela Assembleia de Cidadãos para parar o hotel no Quartel da Graça, marcada para o dia 9 de maio, foi adiada devido às condições meteorológicas. O protesto acontece no Largo da Graça. Está previsto o evento popular Fado no Coreto para esse dia. Em Santarém, 7 cidades do distrito vão ter sistemas de videovigilância em Trocamento, Abrantes, Orém, Tomar, Torres Novas, Cartacho e também a cidade de Santarém. De acordo com o Jornal Regional O Templário, o processo vai ser coordenado pelo Comando Distrital da PSP de Santarém. Em Oliveira de Azeméis, a terra tremeu, mas de forma muito pouco intensa. Foi registrado esta manhã um sismo de baixa magnitude, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
1,8 na escala de Richter. Em Matosinhos foi construído o primeiro edifício público com recurso a uma impressora 3D de grande dimensão. A estrutura, com cerca de 600 metros quadrados, demorou apenas 5 dias a ser erguida, custou 800 mil euros e contou com financiamento do PRR. Fechamos em Leiria. A curta-metragem iraniana Warden venceu a 13ª edição do Leiria Film Fest. A história, contada pelo realizador Sabah Mohammadi, dá a conhecer a vida de uma mulher que supervisiona um dormitório de estudantes.